1 Crônicas, capítulo 14. A família e o palácio do rei Davi. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi, levando madeira de cedros, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Então Davi teve certeza de que Yahvé o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliadá e Elifelete. Davi vence os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Em seguida Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi o derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale novamente. Davi busca e consulta a Deus, que lhe responde: Agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os, defronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sob as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Yahvé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casa na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu para a tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: Ninguém deve conduzir a arca de Deus senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém e trazer a arca de Yahvé ao lugar que ele havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Dos descendentes de Merari, Asaías, chefe de 220 de seus irmãos. Dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos. Dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: Vós sois os líderes e chefe das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então o sacerdote e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé.
Davi também ordenou ao chefe dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles, e também a Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles estavam também seus parentes pertencentes ao segundo escalão: Zacarias, filho de Jaziel, Seriramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, filho de Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azarias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Berequias e Elcana serviriam como porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazás, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também exerceriam a função de porteiros e vigiar para que ninguém tocasse na arca. A festa de traslado da arca de Deus. Assim, com grande celebração, Davi e todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da arca da aliança de Yahvé, que permanecia na casa de Obed-edom. Em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da arca da aliança de Yahvé, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, e Quenaías, líder dos músicos. Davi vestia também um efode, o colete sacerdotal de linho. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Yahvé, com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança de Yahvé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. 1 Crônicas, capítulo 16. Israel oferece sacrifícios a Deus. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado, e ofereceram holocaustos, sacrifício de animais, eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em o nome do Senhor Yahvé. Em seguida entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Ação de graças e cântico de Davi. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado o chefe desse grupo de ministros, Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Seriramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benata, Obed-edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. O Salmo de Gratidão de Davi. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos, cantai para ele, entoai-lhes hinos, considerai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor,
Procurai o Senhor e seu poder. Buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Aquela que ele afirmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreta Jacó, aliança eterna para Israel ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Erguei o Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor, a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia. Anunciai a sua salvação, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos. Mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta. Entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei, sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e exulte a terra. Estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare: amém, aleluia. O trabalho dos ministros de Deus. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a Arca da Aliança de Yahvé, com o objetivo de ali ministrarem regularmente, em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Osá, serviram como porteiros. Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yahvé, nas colinas de Gibeon, a fim de, regularmente, de manhã e à tarde, apresentar holocaustos sobre o altar dos sacrifícios, de acordo com tudo que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvores ao Senhor, exclamando: ó Deus, eterno é o teu amor. Emã e Jedutum eram responsáveis pela execução das trombetas, dos símbolos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Jedutum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com sua família.